Olá pessoal, que bom que você se matriculou nesse curso do ambiente de sala de aula do século XXI, do TISA Educação 3.0, e vamos trabalhar aqui tecnologias e inovação em sala de aula para esse conceito de educação do século XXI. Bom, nesse tópico, ambiente de sala de aula do século XXI, a gente vai pensar especificamente no momento de ensino e aprendizagem aí da tua sala de aula. Bem, veja aqui o que a gente vai ver neste curso. Ó, a gente vai conhecer um pouquinho mais a evolução da linha de produção para o modelo mais flexível, tá? Da sociedade industrial. As influências culturais e tecnológicas em sala de aula e as arquiteturas dos espaços de convivência dentro desse contexto. Bom, a gente vai ver também um pouquinho sobre economias e trabalhos emergentes e os parâmetros educacionais do século XXI. Se você já assistiu e já fez o curso Professores do século XXI, curso 100% gratuito, aqui a gente vai aprofundar um pouquinho mais aquilo que a gente viu lá naquele curso. Se você ainda não viu, fique ligado, matricule-se na nossa newsletter, nossa lista de e-mail, e você vai receber esse curso gratuitamente, Professor do século XXI. Mas agora, vamos trabalhar mais os conceitos dessa sala de aula. Bem, vamos pensar então para começar a aquecer os motores aí? Pense no ano de 1880. Lá atrás, como é que era a vida, a sociedade em 1880, certo? Como é que era o aspecto da vida, todos os aspectos sociais da vida? Como que se estabeleciam as relações de trabalho e sucesso nessas relações? Como que era medido o sucesso? O que era algo realmente efetivo de sucesso naquela época? E a quem servia a educação? E como era o trabalho em educação? Bom, na esfera de educação a gente sabe que educação era algo para poucos, né? Era um privilégio que nem muitos tinham acesso. E nos dias de hoje? Como que é a sala do século XXI? Será que é parecida com esse modelo que a gente viu até agora? Bem, será que essa sala do século XXI é apenas a inclusão de um computador no lugar da carteira? Será que isso vai resolver? Será que só trocar a tecnologia vai aí colocar a sala de aula no século XXI? Ou tem algo a mais que precisa acontecer? Tenho certeza que você tem bastante respostas para isso. O que é disruptivo? Os pressupostos da educação do século XXI. Isso é o que vai fazer a disrupção entre aquele modelo industrial para o modelo que a gente precisa hoje. Toda a produção na sociedade do século XXI e dentro da educação é para a distribuição. Então não tem mais essa história de você não compartilhar conhecimento. É para distribuição. Quem não compartilha vai morrer na sociedade do século XXI, tá certo? Uma das atribuições mais importantes é o compartilhar informação e conhecimento. E, especialmente, o acesso ao consumo de informações. Note que, hoje, se eu não permitir esse acesso ao consumo de informações, eu passo a ficar estanque e desatualizado, porque a constância das mudanças é muito grande, é muito forte, tá certo? Então, se você não abrir espaço para consumo, para saber o que está acontecendo lá fora, rapidinho você vai ficar para trás. Eu gosto de usar bem esse exemplo com eventos meteorológicos, né? Se você não sabe que a chuvarada está vindo, que uma tempestade está vindo, certamente o furacão vai passar e vai te levar, tá certo? Então é importante que você conheça o que está acontecendo lá fora e tenha mais informações. A sala de aula, nesse contexto, passa a ser um espaço de acesso e análise de informações. Porque eu preciso saber qual a informação importante para mim. É igual a chuva. Chuva é bom, mas muita chuva pode ser um problema. Então, informação é bom a gente ter acesso, mas muita informação também pode ser um problema. E quem é que vai liderar para filtrar essas informações? O professor. Então, e no aspecto de evidências de aprendizagem, os aspectos de avaliação, eles passam a incorporar esses dois aspectos aqui, ó, a aplicação de conceitos e inovação. E aqui começa o primeiro ponto fundamental para você entrar no ambiente de sala de aula do século XXI, para que você lidere esse movimento. Você trabalha aspectos de aplicação e inovação em sala de aula? A inovação do que, professor Wilson? Inovação a respeito dos conceitos curriculares que você precisa trabalhar e o contexto do estudante. Isso faz parte da tua didática.
Essa é a primeira dica que a gente dá para vocês. Mas a gente viu que inovação era um tópico fundamental para colocar a tua sala de aula, né, e o ambiente da tua sala de aula dentro dos conceitos do século XXI. E a gente faz essa pergunta: será que inovação tem a ver com educação? Tá? Será? O que vocês acham? Na tua formação como professor, será que foi colocado alguma vez essa palavra, inovação? Ou será que isso não tem nada a ver? Uma coisa com outra? Não, educação é uma coisa, inovação é outra, não tem que misturar essas duas coisas. Olha, a gente aqui do TISA acredita que tem tudo a ver. As grandes inovações surgiram sempre dentro da instituição que trabalha conhecimento. Por isso que inovação tem a ver com educação se você trabalha conhecimento em sala de aula, tá bom? Não só memorização. Então veja aqui, ó, o que a gente precisa para que inovação faça parte 100% do mundo da educação e vice-versa? Bom, a gente precisa de bons professores, primeiro tópico, tá? Eu queria trazer o case para vocês da Google. A Google começou com uma ideia lá em 96 em Stanford, na Universidade de Stanford. E esse professor permitiu que os alunos ampliassem essa ideia deles. Em 98 nasceu a Google. Isso, a Google, essa empresa que trabalha com informações e dados na internet que você gosta tanto e todo mundo diz, ah, não sei, pesquisa no Google. Tá? Nasceu lá em 98. Em 2001, a Google já fez a sua primeira aquisição como empresa. Mas como assim primeira aquisição? Ela comprou outra empresa. Tinha tanto dinheiro em caixa que comprou outra empresa. Só que ali em 2008 ela percebeu que estava ficando para trás. Então o que ela fez para inovar? Criou uma universidade, a Singularity University, com capital de empresas privadas. Tá? De 2008 a 2001, a Google já vendeu uma primeira empresa, que foi a Matternet. E a Matternet trabalha aquele software que controla esses aviõezinhos não tripulados, os drones, né? Que vai assim, tipo um mini helicóptero. Tá? Para 2016 para frente, a Singularity University e o Google está pesquisando o projeto Genoma, decodificar o genoma humano, a singularidade digital, ou seja, que os computadores tenham singularidade, e todo o trabalho necessário de desenvolvimento tecnológico para missão em Marte. E isso faz o quê? Constante mudança, criação de conhecimento e bons professores entendendo esse contexto. Isso é importante. Então, a gente quer trazer um tópico bem importante, que é o seguinte: na sociedade industrial, a educação era 100% vocacional aqui, ó, para a produção. Menino vai estudar para que você possa ter um trabalho, é isso que se dizia. Então, e a distribuição de toda a informação era para o consumo, ou seja, mais gente produzindo, mais gente consumindo. Tanto é que começou a surgir nessa época aquelas grandes feiras internacionais para apresentar soluções e novos produtos para gerar essas novas necessidades e impulsionar o consumo, certo? Consumo massivo. A sala de aula era esse espaço perfeito para a indústria, ou seja, você saía da sala de aula prontinho para entrar numa unidade de trabalho e compor a sua tarefa dentro dessa unidade de trabalho. E o desenvolvimento todo de capital era capital industrial, tá certo? Não se tinha, e aí um pouquinho de dica, o capital intelectual. Bem, eu trouxe algumas imagens aqui para vocês darem uma olhada. Vejam essa sala de aula aqui, e a gente já tinha alguns recursos educacionais espalhados, e as crianças aqui de diferentes idades e níveis educacionais. Mas era o famoso carteirão que a gente conhece bem, né? Aquela carteira de madeira. Alguns de vocês acredito que já estudou nesse espaço aqui. Bom, aqui a gente vê, por exemplo, que tinham quadros, que tinham mapas e outros tipos de recursos tecnológicos. Havia sim tecnologia em sala de aula, mas será que era a tecnologia digital? Não, não era. Nessa sala de aula aqui tem um exemplo bem legal, porque ele mostra que as cadeiras são assim em grandes bancadas nos estudantes, certo? E tem uma segregação bem forte aqui entre meninos e meninas, tá? Aqui meninas no alto da tela e meninos aqui na parte de baixo da tela. Então o que a gente pode entender desse processo? Todas essas imagens, tá? Todo esse processo de ensino e aprendizagem era bem formalizado, era bem estruturado.
E o ambiente da sala de aula tinha que ter essa estruturação bem evidenciada. Por quê? Tá, aqui a gente tem um outro exemplo, ainda não vamos chegar no porquê, mas aqui é um modelo de auditório, né? Onde as crianças ficam ali sentadinhas e prestando atenção num único ponto focal. É comum a gente ver esses modelos, especialmente em pós-graduação, né? Quem já deu aula em pós-graduação ou já conheceu algum lugar, tem ainda um pouco desse modelo aqui. Essa estruturação toda levava a pessoa a ter uma formação de mundo como o mundo do trabalho que a gente está vendo aqui. Olha como é que era esse escritório aqui. Vamos dizer assim, as bancadas estão postas aqui, vocês conseguem ver. As meninas aqui ao centro, né? As mulheres e as meninas aqui ao centro. Os homens na periferia, tá certo? E toda a produção de trabalho acontecia nessa estrutura. Aqui tem um outro exemplo, que é mais ainda forte essa relação da linha de produção. Então nós temos as mulheres aqui, os homens e o trabalho acontecendo de maneira seriada, igual, com o mesmo padrão de qualidade. Então, ó, a gente trouxe aqui duas instituições que investigam esse ambiente da sala de aula do século XXI. Uma delas é a Unesco, e eu acredito que alguns de vocês, e a grande maioria, já ouviu falar da Unesco, e a Unesco tem vários relatórios super legais para você explorar. E a outra é a ISTE, uma instituição, um instituto americano que trabalha focado em tecnologia. Só que esses dois institutos ainda não estão trabalhando a ponte para a inovação. Pelo menos até o momento que a gente está filmando essa videoaula, tá certo? Então, investiguem bem como funciona a inovação e como você vai criar a ponte. Nós aqui no TISA, esse movimento de tecnologia ser inovação em sala de aula, pretende começar a impulsionar vocês, professores, para esse motivo, para esse aspecto, tá? Então, vejam, os novos espaços agora pressupõem convivência. Acredito que vocês já conhecem alguma escola, algum colégio, alguma instituição de ensino superior que já tem trabalhado um pouco mais nessa arquitetura aqui que a gente está vendo. Então são diferentes momentos de aprendizagem, diferentes objetos de aprendizagem, diferentes interações aí de comunicação entre aluno, professor e um espaço aberto para exploração e análise, tá joia? Nesse outro exemplo é um pouco mais centrado no professor. Vocês estão vendo que eu tenho uma professora aqui em cima, ó, que ela está centralizando um pouquinho o discurso. Mas, ainda assim, você tem toda uma profusão de informações e possibilidades que os estudantes podem trabalhar, tá joia? Por quê? Porque o mercado hoje, a sociedade hoje, as empresas hoje, toda a convivência hoje e a sobrevivência de hoje depende desse compartilhar de informação, certo? Então nós estamos aqui compartilhando com vocês, certo? E a gente espera que vocês também compartilhem com os seus estudantes. As empresas têm se destacado, eu trago o exemplo aqui da Google, trabalha já dentro dessa perspectiva. E olha que curioso essa sala de reuniões deles. Não tem parede. Tá vendo? Cadê as paredes que separam a sala de reunião? Não tem. Ah, professor, mas aí é muito agito, muita bagunça. Então, mas não é assim a vida? Não é muito agito, muita bagunça também? A gente tem que aprender a conduzir o estudante no meio desse caldeirão de informações, tá? Então aqui, ó, quem já fez o curso o Professores do Século XXI já viu esse gráfico em detalhes. Aqui a gente vai mostrar só um aspecto bem importante aqui no final. Se você tem interesse em fazer esse curso gratuito, Professor do Século XXI, deixe um comentário ou mande um e-mail para a gente, assine a nossa lista de e-mail que a gente vai mandar para vocês esse link para esse curso gratuito, tá? Bom, esse gráfico mostra o seguinte, como que os seres humanos, tá aqui em cima, tá em inglês, eu acho que vocês conseguem ler aqui, ó, como os seres humanos criaram valor e fizeram aí receita, tá? Aqui bem no final, e a gente está falando do ano 2001 para frente, apareceu esse cara aqui, ó, o fundador de startups. Que são empresas pequenas que incubam uma ideia e passam a escalar essa ideia. Esse cara, esse fundador de startup, esse grupo fundador de startup, eles são responsáveis por fazer coisas mais rápidas e mais úteis do que grandes empresas.
num tempo muito mais curto. Então, esse é o ponto importante. E parte de sala de aula, as competências para os estudantes trabalharem soluções de maneira mais úteis e mais rápidas que grandes corporações, tá certo? Então isso a gente precisa levar muito em consideração. Mas, professor Wilson, será que é assim mesmo? Será que a sociedade mudou tanto assim? Será que as novas economias realmente são assim? Não é meio bolha esse assunto, meio assim, para inglês ver? Cara, eu tenho certeza que não. Preste bem atenção no seu contexto. Olha só, vou falar o nome de algumas empresas aqui. As típicas 500 maiores empresas levaram até 20 anos para valer $1 bilhão na Bolsa de Valores. A Google, que está aqui ó, nesse gráfico, chegou nesse valor de $1 bilhão em apenas 8 anos. Deixa eu marcar aqui para vocês, botar o apontador aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó? 8 anos. Aqui está a Google, tá bom? Ó, o Facebook está aqui. Você usa Facebook? Tenho certeza que sim. Ó, 6 anos. 6 anos para valer $1 bilhão no mercado de ações, tá? E aqui, ó, queria mostrar para vocês, ó, vou marcar aqui, o WhatsApp, tá bom? 4 anos. Em 4 anos, uma ideia vale $1 bilhão na Bolsa de Valores. E aí tem aqui o Snapchat e o Oculus Rift, que levaram aí 2 anos. E o Oculus Rift em 18 meses. Mas, gente, isso está mudando cada vez mais rápido. Veja essa notícia aqui que eu trouxe para vocês do site Infomoney. Olha só. Projeto de alunos. Os caras nem terminaram a graduação ainda. Projeto de alunos de Harvard vira startup e agora vale mais de $1 bilhão. Caramba, hein? Já pensou? Tá lá na sala de aula, aí o aluno fala, eu queria desenvolver uma ideia, aí essa ideia cresce, essa ideia passa a fazer parte de um produto bem estruturado, e aí chega um grupo de investimentos e compra aquilo por $1 bilhão. É muito disruptivo isso, e eu tenho certeza que é a grande mudança aí que a gente da educação precisa estar ciente. Tá? Vejam, por exemplo, países que têm bons indicadores educacionais, como o PISA, como que são as economias deles. Tá? E a gente traz o exemplo aqui da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, a gente tem aqui ó, grupos de software que já valem na ordem de $13 bilhões, tá bom? E lá se trabalha o quê? O conhecimento, tá certo? E é o conhecimento que é o grande motor dos processos educacionais. Então, eu não tenho dúvidas que cabe ao professor estar dentro desse universo. Mas a gente precisa entender que mudou o mundo muito rápido. Quer ver um exemplo? Olha só. Hoje, em 2015, tá? A gente pode considerar aqui que 7% dos grandes mercados emergentes, ou seja, os mercados que têm surgido, são de jogos e entretenimento. Game online mesmo, isso, joguinho online, cara. Computação em nuvens, cerca de 5%. E-commerce, ou seja, o comércio de bens online, é 11%. E software, 14%. Quando o Windows começou lá com Bill Gates, será que todo mundo tinha noção de que ele tomaria 14% dos processos industriais? Mas nem tudo que tínhamos no passado precisa ser descartado. Aliás, a educação é aquilo que mais se apropria no ombro de gigantes, né? Então a gente precisa aprender com o passado e se apropriar de coisas bem importantes que se fazia lá e trazer para o teu contexto, tá? Quais são as grandes lições que a gente pode trazer? Então a gente traz esse quadro aqui do Rafael que fala dessa academia aqui de Atenas. Então olha, a gente olhando aqui para o quadro começa a ter algumas dicas, né? Primeiro que havia muito compartilhamento de conhecimento. Percebe aqui? Todo mundo conversando sobre algo e trocando informações, tá? Não tem mais essa de restringir o conhecimento, dizer, não, meus PowerPoints são meus, não vou dar mais para os alunos. Amigo, você citou esses PowerPoints, você pesquisou em algum lugar e alguém compartilhou. Faz parte você compartilhar. Conhecimento só amplia quando compartilhado. E aqui a gente tem diferentes tecnologias. Mas uma coisa bem importante que a gente queria elencar. Fazia parte do dia a dia, da realidade das pessoas. Então todo
processo de ensino e aprendizagem e envolvia a realidade, os aspectos reais, não simulatórios de sala de aula. Tá? Não é uma simulação. Ah, vamos fazer de conta que Maria tinha 5 pedrinhas e foi no trem. Acaba com isso. Traz um evento real da tua cidade, do teu bairro. Aquilo que faz parte. Traz isso para dentro da sala de aula como um gatilho aí para trabalhar o processo de aprendizagem. Então, alguns exemplos práticos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por que você precisa de bons professores e um espaço de experimentação, que é o que a gente chama aqui de bons professores e uma garagem. Quem já teve família com garagem, que ou tinha um sótão ou algum lugar que pudesse mexer e brincar com as coisas, né? O quintal, o cantinho da área de serviço, lembra? Tinha aquele cantinho que você fazia aquela bagunça lá, às vezes até o quarto mesmo, né? Você precisa de bons professores e um espaço desse, um espaço para experimentação. Olha aqui, ó, a HP, uma empresa bem conhecida, nasceu em 39 nessa garagem de madeira aqui, ó. Ali no espaço de experimentação. A Apple, aqui, ó, nessa garagem dessa casa. Aqui, ó, a Amazon, aqui embaixo, na garagem dessa casa também. E a Google nessa garagem aqui. Então, gente, olha, bons professores e uma garagem. Você já está ligando os pontos aí, né? Que a sala de aula precisa ser uma garagem também. Um espaço de aprendizagem e de criação de conhecimento. Então, gente, ó, para isso a gente precisa sempre estar percebendo as mudanças e os novos trabalhos que têm surgido, tá certo? Então veja aqui, ó, esse professor, esse aluno de Harvard, olha 2 exemplos que a gente trouxe para vocês. Este aluno de Harvard não conseguiu achar um trabalho em Wall Street, então ele lançou sua própria startup e agora ela vale 600 milhões de dólares. Mas como assim, professor? O que é isso? Isso, um aluno de graduação de Harvard, curso de graduação, não conseguiu achar um emprego decente em Wall Street, que é um grande centro financeiro. Ou seja, um dos lugares que tem oportunidades tremendas. E aí ele olhou e falou assim, bom, não consegui emprego, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar o meu próprio emprego. Vou criar a minha startup. Essa startup foi acelerada e agora ela vale 600 milhões de dólares. Olha que mudança radical para os nossos estudantes. Antes mesmo, talvez, deles se formarem, eles já podem montar o seu próprio negócio e a sua própria empresa. Veja esse outro exemplo aqui, está na revista Business Insider e o link está em algum lugar aqui para você dar uma olhada. Aqui, ó, o que começou como um projeto de sala de aula, levantou 111 milhões de dólares da Fidelity, que é um grupo de investimentos, da Google e da Microsoft. Veja, já pensou criar uma ideia dentro da tua sala de aula e atrai investimentos da Google e da Microsoft? Já pensou que legal? É isso que os professores precisam entender, que nós, professores, precisamos nos apropriar. Que espaço de sala de aula, espaço de experimentação, de inovação, de compartilhamento, certo? E de cocriação, sobretudo, tá? Cocriar conhecimento com o estudante. Bom, a gente precisa repensar, porque a gente tem um modelo e a gente está olhando para esse novo modelo que eu estou trazendo para vocês. Mas como é que você faz essa ponte? Como é que você vai criar essa ponte? Bom, olha, você precisa todo dia se lembrar que a disposição da sala de aula influencia o ambiente de aprendizagem. Certo? Então, uma das coisas para repensar é a disposição dos móveis, da cadeira, qual que é a sala que você vai trabalhar. Isso é a primeira coisa que você tem que pensar. A segunda é que a sensação de pertencimento aumenta o vínculo e cria empatia para estimular a aprendizagem. Se você não pertence ao grupo dos estudantes, eles não pertencem à tua sala de aula. Então é importante incluir os processos de comunicação digital, especialmente com WhatsApp, Facebook, redes sociais digitais que você tem, que você sabe que os alunos estão usando, inclua isso no teu processo de comunicação com eles. E eles vão se sentir mais pertencentes àquele momento. Eles vão se apropriar um pouco mais desse momento, tá bom? Estimule também a criação entre eles, o trabalho por pares. Dê um problema que ele não consegue resolver sozinho. Ele precisa resolver em par. Isso é o que está esperando por ele lá na sociedade do conhecimento. A utilização de suportes tecnológicos pode e deve ser estimulado, tá certo? Desde que estabelecidas as regras. Estabeleça com eles, com os estudantes, todas as regras do processo de uso de recursos tecnológicos e plataformas tecnológicas de comunicação.
Essas regras são fundamentais e é importante incluí-los na definição dessas regras, tá bom? Estabeleça bem claro quais são os direitos e deveres de cada um para que eles aprendam a conviver em sociedade. Bem, nesse outro tópico aqui, ó, o ambiente de aprendizagem não precisa e não pode ficar restrito somente às paredes da sala de aula, tá bom? Então explorem outros horizontes, explorem outros contextos, leve o estudante lá para onde o problema acontece, não fique simulando o problema dentro da sala de aula, tá bom? Nisso daí vocês precisam envolver também a gestão educacional, mas tenham ciência que vocês são professores e professoras principais agentes de porta para o mundo, de conexão com o mundo. Bom, se você isolar o estudante do mundo, a chance de você ter um ambiente de sala de aula do século XXI é muito pequena. Tá bom? Então aqui, ó, deixa eu passar para o próximo slide e para que eu traga para vocês aqui, ó, 3 parâmetros, para que você possa avaliar se a tua estratégia de ensino e aprendizagem está dentro do século XXI. Primeira estratégia, deixar bem grandão aqui, ó, espaços virtuais. Você está incorporando espaços virtuais na tua sala de aula? Você está se apropriando de espaços virtuais? Você usa espaços virtuais ou não? Não faz sentido isso para você ou não? Se você não usa espaços virtuais, você está fora da educação do século XXI. Ainda não chegou. É importante incluí-los. Tecnologias da informação e comunicação. Você precisa incluir tecnologias da informação e comunicação. Sabe por quê? Ah, porque isso melhora o processo. Não, tudo é estratégia. Mas o ambiente de trabalho dos estudantes, o ambiente real de convivência deles depois do processo formal de ensino e aprendizagem, ele é desprovido de tecnologias ou não? Eu acho muito difícil você encontrar uma atividade profissional hoje no Brasil, tá, que realmente é independente de tecnologias de informação. Aliás, vale um comentário aí se você acha que isso ainda está presente. Bom, e a aprendizagem por contexto. Traga o contexto real dos estudantes para o processo de ensino e aprendizagem, tá certo? Esse tópico é fundamental. É esse tópico que vai trabalhar a inovação em sala de aula. Porque você vai trazer soluções para um problema real que existe, não um problema simulado. Então, vejam, 3 parâmetros para você entender se a tua estratégia está dentro da educação do século XXI. Espaços virtuais, tecnologias da informação e comunicação e aprendizagem por contexto. Tem vários cursos aqui dentro do movimento TISA Educação 3.0 que você vai olhar para cada um desses tópicos e entender a estratégia específica para cada um. Então, fique bem atento à nossa newsletter, à nossa lista de e-mail, que a gente vai mandando esses cursos para vocês. Então, gente, para dar uma dica para vocês aplicarem tudo que você está vendo aqui sobre o ambiente de sala de aula do século XXI, no dia de amanhã, ou na segunda-feira, porque normalmente o professor estuda no final de semana, né? Então a gente queria deixar essa dica de mão à obra aí para vocês, tá? A gente quer que vocês lancem um desafio com os estudantes. E olha só como é que é. Lance o desafio e peça para que os estudantes pesquisem e tragam algumas profissões do futuro, bem como as que estão despontando. Ou seja, peça para eles investigarem quais são as profissões do futuro, quais são aquelas que têm aparecido e surgido aí nos últimos tempos, tá joia? Em paralelo a isso, peça para que eles escrevam as características de cada função dessa profissão que eles estão apontando. Mude o ambiente de sala de aula e crie uma roda para que eles tragam essas histórias sobre as profissões do futuro e para que eles contem como que é essa profissão e o que precisa para agir, né, e atuar nessa função, tá bom? Então assim, é lá pesquisar. Pessoal, alunada, ó, vamos lá. Vamos pesquisar quais são as profissões do futuro, quais são as profissões que têm aparecido, que você tem observado aí, e como que é esse trabalho, quais são as competências necessárias para esse trabalho, tá? Depois crie um espaço de compartilhamento entre eles e peçam para que eles tragam essas informações e contem essas histórias entre eles. Bom, o grande objetivo desse desafio é que você faça uma análise sobre as mudanças que estão em andamento. Pedir para que os estudantes pesquisem, traga para você, é se apropriar aí da visão e da ótica de mundo deles.
Tá? É muito mais fácil para a gente, como professor, receber isso pronto, porque você tem uma turma inteira para pesquisar para você. Com a visão deles, você começa a ampliar a sua visão e a própria visão deles. Tá? No despertar a curiosidade e discutir quais são as competências necessárias. Então, quando a gente começa a discutir quais são as competências, você pode ressignificar isso e ajudar ele a significar tudo aquilo que ele encontrou. Tá? E garantindo assim uma visão mais aplicada desse real desempenho e a importância da formação escolar. Então, quando os estudantes trouxerem aquelas profissões e aquelas competências, você vai saber exatamente qual a expectativa deles e como fazer esse apanhado aí de pertencimento desse momento de ensino e aprendizagem, tá bom? Então, independente da área de conhecimento, façam essa atividade em mãos à obra e tragam, comentem pra gente o que você tem encontrado nesse sentido. Então, ó, gente, para fechar, para finalizar, o que a gente viu nesse curso? Vimos que, através de uma linha histórica, houve uma evolução do sistema de produção para um sistema mais flexível, tá? Ou seja, havia produção de capital intelectual, agora de capital industrial e agora a produção de capital intelectual, criação de conhecimento. Isso precisa ser muito mais flexível. Consequentemente, vimos quais foram as mudanças que influenciaram o ambiente de sala de aula aí nesse avanço tecnocultural. Pô, palavra diferente, né? Tecnocultural, é isso mesmo. Tecnologia moldando cultura e a cultura se apropriando de tecnologia, tá certo? A gente sabe o quanto mudou em termos culturais o acesso à tecnologia, inclusive até nos relacionamentos entre as pessoas. Bom, vimos também o surgimento de novas economias. O mercado mudou bastante. Então, aquilo que tem muito valor agregado mudou bastante. Então, aquilo que está posto para os estudantes em termos de atividade profissional também mudou bastante e a gente precisa se apropriar disso. Tá? E quais são os parâmetros educacionais que preparam aí esse estudante para essa criação de valor no século XXI. Tá joia? Bem, espero que vocês tenham curtido bastante esse curso. É um curso mais enxuto, mais pequeno, mais focado aí para professor que tem correria pra caramba, tem pouco tempo. Compartilhe aqui com nossa hashtag TISAeducação, sem acento, tá? TISAeducação. E procurem a gente lá no Facebook, compartilhe também as suas impressões ali no facebook.com/TISAeducação. Bom, eu e o professor Camilo, a gente está aqui junto com os professores do TISA, à disposição de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Apropriem-se aí desses conceitos para trabalhar o ambiente sala de aula do século XXI. E vamos nessa! Assim, fique ligado ao seu e-mail, à nossa newsletter, fique ligado ao lançamento de novos cursos e espero que você tenha gostado bastante, tá bom? Um forte abraço, vejo vocês no próximo curso. Tchau, pessoal!